Olá, bom dia a todos. Bom, essa será a segunda aula do nosso curso de Eletrodinâmica Clássica da pós-graduação. Então, vamos lá começar com os nossos slides. Então, um minutinho só aqui. Vou compartilhar aqui a tela certa. Então, a gente está cobrindo aqui esse primeiro tópico, né? São as equações de Maxwell microscópicas, né? Que descrevem o eletromagnetismo no seu nível mais fundamental, né? Incluindo todas as escalas possíveis de comprimento. Então, vamos lá, essas equações estão aqui, né? A gente já discutiu bastante na aula passada, várias consequências importantes, né? Foram vistas na aula passada. E uma coisa que a gente discutiu bastante na aula passada foi que essas equações de Maxwell são equações diferenciais que envolvem, de um lado, tem um grupo que envolve a divergência dos campos elétrico e magnético, e do outro lado tem um outro grupo, né, de equações que envolvem o rotacional do campo elétrico e do campo magnético. A gente viu o significado, né, dessa operação de tomar a divergência de um campo vetorial e de tomar o rotacional de um campo vetorial. Eles trazem informações, né, sobre como esse campo vetorial varia espacialmente, né, de ponto a ponto. E são informações complementares, né? Enquanto a divergência traz informação sobre como o campo vetorial varia ao longo da direção local do vetor, naquele ponto, o rotacional traz informação sobre como o campo vetorial varia espacialmente quando eu me desloco ao longo de qualquer direção perpendicular à direção do vetor naquele dado ponto do espaço, né? Então, a gente tem esse grupo das equações, a lei de Gauss, né? Que é idêntica à lei de Gauss da eletrostática, né? E essa lei que me diz que não existe monopólio magnético. São equações que não acoplam A e B, são equações separadas para E e B, né, para o campo elétrico e para o campo magnético. São as equações envolvendo a divergência, né? Então, elas vão me trazer informação sobre o valor da divergência desses campos. Ao passo que tem esse segundo grupo, essas equações que trazem informação sobre o rotacional dos campos E e B, são equações que acoplam E e B. Então, tem esse efeito de indução mútua, né? Um B variando no tempo induz um E, a lei de Faraday, né? Essa equação aqui. E vice-versa, um E variando no tempo induz um B, esse é o termo que Maxwell introduziu, como a gente discutiu na aula passada, que teve uma consequência importantíssima, né? Então, esse acoplamento entre E e B se dá por meio do rotacional, né? Isso é uma coisa que a gente vai explorar bastante, enquanto que as divergências são essas equações que não acoplam E e B, né? A gente, então, para a gente poder explorar isso melhor, né? Esse conceito, né, de que divergência e rotacional, né, são aspectos complementares, né? A gente pode introduzir aqui uma decomposição, né, que é essa decomposição do teorema de Helmholtz, que é uma maneira da gente organizar em duas caixinhas separadas, né, tudo que se refere, né, quando eu tenho um campo vetorial V de R genérico, tudo que se refere à divergência desse campo, eu vou guardar nessa caixinha, né, que é o que eu chamo de componente longitudinal desse campo. Ao passo que tudo que se refere ao rotacional de V, toda a informação relativa ao rotacional de V, eu vou guardar nessa outra caixinha, que é a componente transversa de V. Então, essa é uma decomposição desse campo vetorial que eu escrevo como a soma de dois campos vetoriais, que eu já vou definir de forma mais precisa, que cada um deles vai trazer essa informação complementar, né? Esse primeiro aqui, componente longitudinal, traz a informação sobre a divergência, e o segundo traz a informação sobre o rotacional, né? Como eu estou escrevendo aqui. Essa decomposição ela é sempre possível de fazer, ela existe, é única, desde que esse campo vetorial tenha uma transformada de Fourier bem definida. A gente vai ver que a transformada de Fourier é o caminho, né, mais simples para a gente obter essa decomposição e demonstrar que ela existe, ela é única, mas eu tenho que supor que esse campo tem uma transformada de Fourier bem definido e, em particular, isso significa
que esse campo, né, ele tem que cair no infinito, né, ele tem que cair a zero no infinito suficientemente rápido para que aquelas integrais que definem a transformada de Fourier convirjam, né, para que eu tenha, então, essa transformada de Fourier bem definida. Isso exclui, por exemplo, campos constantes, campos uniformes, né, mas para campos uniformes, realmente, esse tipo de decomposição não faria sentido, né, porque essa decomposição tem a ver justamente com esses conceitos de variação espacial, né? Esse cara aqui traz a informação sobre uma forma de variar espacialmente do campo vetorial e esse aqui sobre a outra forma complementar, né? Então, essas equações diferenciais das equações de Maxwell, de fato, para campos que têm transformada de Fourier bem definida, elas definem univocamente uma solução com algumas condições adicionais, né? Porque essa condição de ter transformada de Fourier bem definida exclui, por exemplo, a possibilidade de ter um campo constante. É claro que eu não vou ter uma solução de equações diferenciais bem definidas a menos de uma constante, tá certo? Isso não faria muito sentido, né? Então, vamos explorar então essa decomposição do teorema de Helmholtz de forma mais profunda, né? Então, vamos introduzir aqui a transformada de Fourier. A transformada de Fourier, né, a gente usa não é só para obter essa decomposição do teorema de Helmholtz, ela serve também para a gente resolver equações diferenciais lineares, né? É a ferramenta de base, né, para resolver equações diferenciais lineares, porque eu transformo operadores diferenciais em operadores algébricos, né? Então, eu transformo equações diferenciais em equações algébricas, que aí eu consigo resolver. Então, como é que é a definição da transformada de Fourier, né? Eu tenho o meu campo vetorial V de R definido em todos os pontos do espaço. Então, aqui, por exemplo, nesse ponto, eu tenho, nesse ponto R, né, com esse vetor posição R, nesse ponto aqui eu tenho um certo vetor, em outro ponto eu vou ter um outro vetor V de R, né? Em cada ponto do espaço eu tenho um vetor V distinto, em princípio, né? Então, isso que é a ideia de um campo vetorial definido aqui nesse meu espaço real, né, que é coberto por essas coordenadas cartesianas, né, x, y e z. Então, como é que é essa definição da transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier implica eu tomar essa integral aqui desse meu campo vetorial, né, sobre todos os pontos do espaço, né? Então, isso vai definir uma função de uma variável que a gente chama de variável de momento, variável no chamado espaço recíproco, né, ou no espaço de Fourier, né? Então, ele vai definir, através dessa definição aqui, dessa equação, que define a transformada de Fourier em 3 dimensões, né? Ele vai definir um novo campo vetorial num outro espaço tridimensional também, que é o chamado espaço de Fourier, o espaço recíproco, né? Para cada valor de K diferente, que aparece aqui no núcleo da minha transformação, né, eu vou ter um valor diferente para V de K, tá certo? Que eu vou calcular por meio dessa integral que envolve todos os valores de R no espaço, né? Claramente aqui o V de K, eu vou integrar sobre todos os R's no meu espaço para obter, finalmente, esse vetorzinho aqui, né? Que sai, então, dessa integral vetorial, né? Tá certo? Isso aqui eu vou estar integrando, quer dizer, somando no limite adequado, né? Todos esses vetores V de R multiplicados por esse núcleo aqui, que é essa função exponencial. E uma coisa extremamente importante é que tem uma fórmula de inversão, né? Então, essa fórmula aqui me permite obter esse campo transformado de Fourier V de K a partir do meu V de R, e tem uma fórmula de inversão, né, que é muito semelhante à fórmula de transformada de Fourier, né? É uma integral agora sobre todos os Ks, é como se eu estivesse trocando onde estava R, eu coloco o K, né, e vice-versa. A única diferença é que o núcleo dessa função aqui, que executa essa transformação, essa exponencial, ela vem com sinal trocado, né, e tem esse fator aqui também, que a gente coloca aqui, né, de normalização, para ficar correto. E isso, então, uma vez tendo esse V de K aqui em todos os pontos do espaço recíproco, ou seja, para todos os valores de K, eu posso calcular essa integral, que é sobre todo o espaço recíproco, para obter o V de R de volta, tá certo? Uma propriedade muito importante, né,
que faz a transformada de Fourier ser tão útil para resolver equações diferenciais é que o operador diferencial, né, ele se transforma num operador que é multiplicação, né, por uma função, que aqui no caso é IK. Por exemplo, o gradiente de um campo escalar se transforma em IK vezes a transformada de Fourier desse campo escalar, né, e vice-versa, isso vai e volta, né? O que tem essa outra propriedade aqui extremamente importante para a gente, né, que a divergência de V se transforma em IK produto escalar com a transformada de Fourier do meu campo vetorial V, né? E isso é relativamente simples de demonstrar a partir dessa fórmula de inversão que está escrito aqui, né? Quando eu tomo a divergência desse campo vetorial, eu vou tomar a divergência dessa integral, eu estou derivando em relação a R, né? Aqui eu derivo em relação a R, e só quem depende de R é esse camarada aqui, esse campo escalar. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o gradiente dessa função elevada a IK escalar R, escalar V. E quando eu tomo o gradiente da função exponencial, isso aqui é a coisa importante da definição da transformada de Fourier, né? Com seu núcleo, que é uma função exponencial. A função exponencial tem essa propriedade notável que a derivada dela é ela própria. Então, quando eu tomo esse gradiente, eu vou ter simplesmente a própria função vezes E elevado a IK vetor. Então, eu vou ter IK escalar V, finalmente, aqui dentro, né? Isso, então, fica simples de mostrar que o div de V, a transformada dele, é IK vezes a transformada do V. Então, o moral da história é sempre como se esse operador nabla, né, virasse o IK. Se aqui está no contexto da divergência, é IK escalar, né, vezes a transformada de Fourier. Se é no contexto do rotacional, eu vou ter, em vez de ser um produto escalar, eu vou ter um produto vetorial, né, entre esses dois vetores, K e V. Repara que isso aqui não é mais um operador diferencial, é um vetor, é um campo vetorial, né, simples, que é definido em cada ponto do espaço recíproco, né? Aqui, em cada ponto K, eu tenho o próprio vetor K, né? Então, tem esse produto vetorial aqui para cada valor de K. Então, isso a gente vai explorar bastante, essas regrinhas básicas de transformada de Fourier. E, em particular, vamos discutir aqui agora essa decomposição, né? Uma vez que a gente viu aqui a definição da transformada de Fourier em 3 dimensões, né? Vamos ver como é que isso permite estabelecer e fazer aquela decomposição, e a gente vai ficar claro que essa decomposição ela existe sempre e é única, né? Então, como é que eu faço essa decomposição? Essa decomposição ela é bem mais simples de implementar justamente no espaço recíproco, né? Em vez de decompor diretamente o meu campo vetorial original, vamos decompor o meu campo transformado, o meu V de K, né? Esse campo que eu tenho por a transformação de Fourier. Então, esse meu V de K ele vai ser decomposto de uma forma, né, que tem uma interpretação geométrica imediata, né? Essa decomposição do teorema de Helmholtz no espaço recíproco significa pegar para cada valor de K, eu pego o meu vetor V de K e decomponho como uma soma de duas componentes, né? E essa decomposição ela sempre existe e ela é única. Eu vou ter uma componente que é a projeção do V na direção do vetor K, que é essa componente aqui, que eu chamo de V longitudinal, né? Então, é a projeção, ou seja, é a componente do vetor V na direção do K, e tem uma componente que também é univocamente definida perpendicular a K, que eu posso obter, por exemplo, fazendo a diferença entre V e a sua projeção ao longo da direção de K. Então, uma vez feita essa decomposição no espaço recíproco, né, a gente pode definir a decomposição do meu campo vetorial V no espaço real, original, né, da seguinte maneira. Ó, eu pego esse campo vetorial no espaço recíproco aqui, que eu obtive, né, dessa maneira geométrica aqui, e tomo a transformada de Fourier inversa dele. E defino, então, esse meu V longitudinal no espaço real, como a transformada de Fourier inversa do meu V longitudinal no espaço recíproco. E a mesma coisa eu faço com o V transverso. Tá certo? Quando eu somar esses dois campos vetoriais definidos dessa forma, eu tenho que lembrar que essa operação de inversão é uma operação linear, né? Ela envolve aquela integral de cada um desses Vs, né? Então, se eu tenho a fórmula de inversão para o meu V,
eu posso escrever o meu V no espaço, o meu V caligráfico no espaço de Fourier, eu posso escrevê-lo dessa forma. Então, eu vou ter a integral da soma, que é a soma das integrais. O que isso significa? Que a transformada de Fourier inversa do meu V de K caligráfico aqui no espaço de Fourier, ele vai ser, né, a soma das transformadas de Fourier inversas de cada uma dessas parcelas. Portanto, esses dois campos aqui que eu tinha definido daquela forma, como por essas setas aqui, né, como a transformada de Fourier inversa de cada um deles, quando eu somá-los, eu vou reobter o meu V original, tá certo? Então, é assim que a gente define essas componentes longitudinal e transversa no espaço real agora. Lembrando, né, cada uma delas é a transformada de Fourier inversa desses campos vetoriais no espaço recíproco, que eles têm uma interpretação geométrica, é a interpretação que está aqui nesse desenho. Entretanto, a decomposição no espaço real não tem nenhuma interpretação geométrica. Em particular, esse V longitudinal não é a projeção do V de R na direção do R, não tem nada a ver com isso, não foi assim que foi definido. E muito menos esse V transverso não é também uma projeção do plano perpendicular ao R. Não tem interpretação geométrica, né? Qual é o significado dessa decomposição? Como a gente tinha dito antes, o significado dessa decomposição é compartimentalizar toda a informação sobre o que é a divergência do V. Aqui eu coloco toda a informação sobre a divergência nessa componente longitudinal aqui, e toda a informação sobre o que é o rotacional de V vai estar aqui dentro desse outro campo vetorial. Então, isso significa, em particular, que esse V longitudinal ele não tem rotacional, ele só tem divergência. Ao passo que o V transverso ele não tem divergência, ele só tem rotacional. Isso é fácil de ver, por exemplo, o V longitudinal, como ele é transformado em Fourier desse cara, e lembra que a divergência é um IK escalar, né? Esse cara aqui vai ter divergência nula, porque, olha, ele é um vetor aqui no espaço recíproco perpendicular a K. Então, quando eu faço K escalar V transverso, dá zero. Então, tá na cara que esse V transverso, por exemplo, não tem divergência, né? Ele tem divergência nula, é o que a gente chama de um campo transverso, né? E esse aqui não tem rotacional, é o que a gente chama de um campo longitudinal. Em outras palavras, a componente longitudinal é um campo vetorial longitudinal, a componente transversa é um campo vetorial transverso. Esse primeiro aqui não tem rotacional, só tem divergência, e esse segundo não tem divergência, só tem rotacional. Então, eu separei, né, esses aspectos complementares do meu campo vetorial original em duas caixinhas bem separadas, né? O que vai ser útil para a gente discutir as equações de Maxwell, né? Que nas equações de Maxwell você tem esse grupo de equações envolvendo a divergência e um outro grupo envolvendo o rotacional. Então, vamos agora escrever explicitamente quem é esse V longitudinal, componente longitudinal do V. Bom, ele foi definido assim, ó, por essa primeira equação, né? Ele é a transformada de Fourier inversa desse V longitudinal no espaço recíproco. Está aqui. Eu, então, tenho que saber quem é esse cara. Quem é? Bom, aqui tem uma figurinha mostrando o significado dele, a projeção. Mas será que eu lembro, né, como é que eu implemento matematicamente essa projeção? Essa projeção tem a ver com esse ângulo, ó, entre o V completo, né, e a direção do K. Tem a ver com o ângulo entre o K e o meu V de K. Então, essa projeção, na verdade, é o módulo do V vezes o cosseno desse ângulo. Isso tem a ver com o produto escalar entre K e V. É isso que eu estou escrevendo aqui, K escalar V, né? Isso dá o cosseno do ângulo entre eles, o módulo de V, é isso que eu quero. Mas aparece também um K espúrio, né? Um cara penetra nessa minha festa dessa equação aqui, que eu vou ter que dividir por um K, e eu ainda botei um outro K, então eu vou ter que dividir por um K quadrado para a gente ter o que a gente quer, que é essa projeção. Esse K, esse vetor K aqui é fundamental, porque isso aqui tem que ser um vetor, né? Esse V longitudinal é um vetor que está na direção do K, pode ser paralelo ou antiparalelo ao K, dependendo do sinal desse produto escalar, né? Mas ele é um vetor que tem que estar ali, que tem que ser um escalar vezes K, então tem que botar esse vetor K, ou seja, eu botei 2 módulos de K aqui a mais do que eu deveria ter, por isso eu dividi por K ao quadrado. Então, isso me dá justamente esse V longitudinal no espaço recíproco, esse V caligráfico aqui longitudinal.
Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente pegar esse V longitudinal aqui, que é essa fração, e tomar a transformada de Fourier inversa. Essa é a fórmula de inversão que eu estou usando aqui. Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular isso que está aqui, né? E aí a gente vai usar, vai fazer isso em algumas etapas, né? A primeira etapa é lembrar, né, que o K, esse K que está aqui, ele quando eu tomo a transformada de Fourier inversa, ele é análogo a ter um nabla, né? Tá certo? Então, aqui, ele é análogo, né? Vou usar aquela propriedade de que o grade de um campo escalar se transforma como IK vezes a transformada de Fourier do campo escalar. Isso aqui é um campo escalar no espaço recíproco, esse cara que está aqui, sem esse K. Então, quando eu tomo essa inversão, eu posso dizer, né? Eu posso passar esse I para o outro lado, ele vira um menos I, que isso que eu tenho aqui é menos I grade de um campo escalar, que é esse campo que está aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente está vendo é que essa componente longitudinal no espaço real é o grade de alguém. Ora, se ele é o grade de alguém, claro, ele tem rotacional nulo, como a gente já tinha dito antes. Mais do que isso, se ele é o grade de um campo escalar, na verdade, esse campo longitudinal aí, ele é quase como se fosse um campo escalar. Eu não preciso da informação vetorial, né? Porque se eu olho aqui no meu espaço recíproco, eu vejo, se eu tenho um campo longitudinal, ele está sempre apontando na direção K, então quer dizer que a direção está sempre amarrada, a priori, né? Se eu digo que o meu campo é longitudinal, significa que ele está sempre apontando na direção do K, porque significa que esse V transverso é nulo. Então, eu não preciso ter informação sobre a direção. Então, um campo longitudinal é como se fosse um campo escalar, ou seja, é como se fosse um campo escalar que está meio que está usando um disfarce, né? Então, ele é um campo vetorial, mas toda a informação que está nele pode ser capturada por um campo escalar, né? Que é esse campo escalar que aparece aqui nessa integral, que a gente tem interesse em obter uma expressão até mais explícita, né? Então, o que a gente está obtendo aqui até agora é que essa componente longitudinal é o grade de um certo campo escalar. Vamos tentar calcular esse campo escalar, é isso que está aqui nessa caixinha tracejada. E aí, agora eu vou usar um outro resultado muito importante, né, de Fourier, que é o teorema da convolução. O que eu tenho aqui é tomar a transformada de Fourier inversa de um produto de duas funções definidas no espaço recíproco. Essa função 1 sobre K2 e a função K escalar V, né? Então, eu vou usar o teorema da convolução, que eu vou lembrar daqui a pouco. Então, mas eu preciso saber, né, os ingredientes que eu necessito aqui, além de lembrar do teorema da convolução, é saber a transformada de Fourier inverso de 1 sobre K2. Isso é uma conta que eu faço, que vocês vão fazer na lista, e não é muito difícil, né? Isso aqui vai ser uma função de R que não depende da direção do vetor R, só depende do módulo de R. Esse R aqui sem seta representa o módulo do vetor R. Aparece um 4π, e vocês podem checar que a dimensão está correta, né? E eu preciso também da transformada de Fourier inversa desse cara, mas isso a gente já tinha discutido, né? K escalar o V no espaço recíproco, quando eu tomo uma transformada de Fourier inversa, isso vai ser a divergência, né? Então, além desse cara aqui, eu tenho esse resultado aqui, né? Se eu posso, talvez o que eu tinha escrito antes era com o I passado para o outro lado, que vira mais I, né? IK escalar V, né? A transformada de Fourier inversa dá a divergência de V. Então, com esses dois resultados em mãos, né? Que estão aí. E mais o teorema da convolução, que eu estou lembrando aqui, é a fórmula em uma dimensão, para ficar mais simples, né? Eu tenho aqui um produto no espaço de Fourier, né? Esse F caligráfico é a transformada do F não caligráfico, o G caligráfico é a transformada desse G aqui não caligráfico, né? Então, a inversão desse produto aqui, no espaço de Fourier, me dá essa integral de convolução entre a função, né, que eu obtenho a inversa da transformada de Fourier desse F caligráfico e a função que eu obtenho ao tomar a inversa desse outro cara aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso imaginar que o meu F de K, né, seria esse 1 sobre K2 aqui, né, e o meu G de K seria esse cara aqui, né, K escalar V caligráfico, né?
Então, eu uso essa fórmula do teorema da convolução, só que eu tenho que lembrar que eu não estou em uma dimensão, estou em 3 dimensões, então, em vez de ser uma integral unidimensional, né, eu tenho uma integral no volume, né, sobre todos os pontos de espaço. Então, aqui eu tenho o f de x menos x', né, vai ser 1 sobre 4π módulo de r menos r'. Né? Esse camarada aqui é o análogo desse cara aqui, né, para esse meu exemplo. E o meu g é esse cara aqui, menos i, né, divergência de v, mas isso aqui não é em x, né, é em x', ou seja, em r'. Aqui. Essa derivada também é em relação a r'. Bom, muito bem. Então, está aí. Eu tenho agora uma expressão explícita que eu só estou escrevendo de uma maneira um pouquinho mais compacta. Essa componente longitudinal é o grade de um campo escalar, e esse campo escalar está dado aqui explicitamente dessa forma, e vale a pena a gente discutir bem esse resultado aí importante, né? Então, a primeira coisa que a gente está vendo é o seguinte, que para saber quem é o V longitudinal, a única coisa que eu preciso saber é a divergência de V, né? Porque justamente a ideia dessa decomposição é que o V longitudinal vai capturar a informação sobre a divergência, né? Então, para obtê-lo, eu tenho que conhecer a divergência de V. E não preciso saber nada sobre o rotacional de V, né? Só preciso saber a divergência do V. Agora, não é a divergência do V só no próprio ponto R. Essa relação é uma relação não local. Aqui eu estou integrando, e é típico isso de convolução, né? Eu estou integrando sobre todos os pontos do espaço, sobre todos os R', né? Não estou integrando... É claro que é verdade que quanto mais distante o R' tiver do R, menos esse R' vai contribuir, né? Porque tem esse denominador aqui, que é a distância entre R' e R. Então, essa fração vai decrescer, né? À medida que eu me afasto do ponto R, mas, a princípio, então, tem vários R', a rigor tem que integrar sobre todos os R' do meu espaço. Então, a gente diz que eu tenho uma relação não local, né, entre essa componente longitudinal e o meu campo original. Né? O meu V longitudinal no ponto R depende do V original em todos os pontos R' do espaço. E outra coisa que dá para ver aqui, que a gente já comentou, né, que ele é o grade de um campo escalar, portanto, ele tem rotacional nulo, como a gente já discutiu. Né? Então, está aqui de novo essa expressão, né, o V longitudinal em termos desse gradiente, dessa integral aqui, né, que envolve a divergência apenas. Né? Então, ele captura, né, ele está carregando essa informação sobre a divergência. Na lista, vocês vão obter a componente transversa, né? Tomando a transformada de Fourier inversa daquela componente transversa no espaço recíproco. Né? E aí vocês obtêm esse resultado aqui, né? Que faz todo sentido, porque é meio análogo desse, né? Porque eu tenho um campo vetorial que, para obtê-lo, o que eu preciso é da informação sobre o rotacional de V. É uma relação não local, que nem eu tinha aqui, ou seja, o V transverso no ponto R depende do V de R' em todos os pontos, na verdade, depende do rotacional do V em todos os pontos R', né? Aparece esse mesmo denominador aqui, que eu tinha nesse outro caso, e repara que ele é o rotacional de alguém. Se ele é o rotacional de alguém, ele tem divergência nula, como a gente já tinha discutido, tá certo? Então, esse cara é um campo puramente transverso, tem divergência nula. Esse aqui é um campo puramente longitudinal, ele tem rotacional nulo, e cada um deles captura essas informações complementares sobre o campo vetorial. Bom, então, de posse de todos esses elementos aí, vamos aplicar isso para o eletromagnetismo, né? Para discutir as equações de Maxwell. Né? Então, esse resultado, né? Eu não vou voltar aqui, mas ali a gente tinha discutido para um campo vetorial V genérico, então a gente pode aplicar, substituir o V, vamos dizer que o meu campo vetorial V é um campo elétrico. Né? Então, vou pegar o meu campo elétrico e decompor as componentes longitudinal e transversa e usar esses resultados que eu acabei de mostrar. Né? A componente longitudinal é dada por essa expressão, o grade desse campo escalar, né? E aqui está a componente transversa. Bom, a lei de Gauss, né, que é uma das equações de Maxwell, me diz que essa divergência aqui é proporcional, né, com esse 1 sobre epsilon zero aqui aparecendo, à densidade de carga no ponto R'.
né? Repara que aqui, desculpe que aqui esse ponto era para ser uma vírgula, né? Eu estou colocando o T para lembrar que esses caras eles não são funções só de x, y, z, só do ponto do espaço, eles dependem também do tempo em geral, né? Então, estou carregando aqui a dependência temporal só para deixar as coisas um pouco mais explícitas, né? Então, aqui aparece, né, a divergência do E no ponto, na posição R' no tempo t, aparece a densidade de carga nessa mesma posição R' no tempo t, dividido pela permissividade do vácuo. Então, tudo que eu faço aqui para obter o E longitudinal é substituir essa lei de Gauss, né, uma das 4 equações de Maxwell, nessa expressão, e está aí. Eu obtenho essa expressão, já é a minha resposta, né? Eu já resolvi, então, a lei de Gauss de uma vez por todas. Uma vez, se eu conhecer a densidade de carga, eu sei quem é a componente longitudinal do meu campo elétrico. Ele é o grade de alguém, esse alguém eu chamo de potencial, já vou comentar isso. E eu posso também escrever isso de uma forma mais explícita. É muito simples tomar o gradiente dessa expressão. Aqui eu estou derivando só em relação a R, eu derivo só 1 sobre a distância aqui, vai dar, então, 1 sobre a distância ao quadrado, né? E vai ser um vetor quando eu tomo o grade, né? É como aquele caso, né, que a gente discutiu na aula passada, em que eu tenho uma dependência de um campo escalar, né, que é radial, então o grade ele aponta na direção radial, tá? Por isso que aparece esse R menos R' aqui, é radial em relação ao ponto R', né? Então aparece 1 sobre distância ao quadrado, repara que eu botei um cubo para compensar o módulo de R menos R', que eu tenho aqui no numerador, né? Então, é relativamente simples somar o grade dessa expressão, obter essa expressão, que é a que a gente chama de lei de Coulomb, né? Então, que vale aqui só para a componente longitudinal do campo. Por outro lado, se eu for olhar a componente transversa, como é que eu posso explorar esse resultado aqui que vocês vão demonstrar na lista, né? Para a componente transversa de um campo qualquer que eu estou aplicando aqui para o campo elétrico, né? Bom, não dá para fazer muita coisa com isso aqui, por enquanto, né? Porque o rotacional do E é dado pela lei de Faraday em termos do B, da derivada temporal do B. Mas o B não é um cara conhecido, né? Não é uma fonte conhecida. Não é. Então, isso aqui não é... Se eu substituir a lei de Faraday aqui, eu até posso, mas isso não vai ser uma solução, né? Porque eu não estou resolvendo para os campos E e B, eu estou só escrevendo o E transverso em termos do B. Nada além disso, não é solução ainda. Então, não tem uso imediato, né? Porque justamente o rotacional do E e o rotacional do B também envolve esse acoplamento mútuo entre A e B, essa indução mútua entre A e B. Então, não é tão direto aqui usar esses resultados para já obter a minha solução. Vamos ver na próxima aula como é que a gente faz, como é que a gente resolve essas equações de Maxwell completas para obter para obter as soluções, né? Então, vamos deixar essa parte transversa de lado um pouquinho, vamos voltar aqui a discutir a componente longitudinal, né? Isso aqui é o que eu já tinha escrito, essas expressões aqui que eu já tinha obtido, né? E eu tinha comentado já de passagem que isso aqui é o grade de alguém, e esse alguém, na verdade, a gente define com esse sinal menos, tradicionalmente, esse alguém é o que a gente chama de potencial elétrico, né? É aquele potencial que a gente mede, esse φ aqui é o potencial que a gente mede em volts, né? Que tem uma importância muito grande. Então, que eu posso representar esse campo elétrico longitudinal em termos desse potencial, né? Que é um campo escalar, e que cai com o inverso da distância, né? Em relação à minha fonte, né? Em relação ao ponto R'. Isso tem a ver com aquela discussão que a gente vê. Né? Esse campo longitudinal aqui, ele é como se fosse um campo escalar disfarçado, né, em campo vetorial. Então, no fundo, ele é um campo escalar. A informação que tem nele, eu posso trocar pela informação que tem lá num campo escalar, que é esse campo φ, né? Porque, se eu olhar no espaço recíproco, eu não preciso ter informação sobre a direção no espaço recíproco, porque ela já está amarrada pela natureza longitudinal do meu campo, né, no espaço recíproco. Eu vou saber que o meu campo no espaço recíproco sempre aponta na direção do K. Aqui a gente deixa aqui ainda um pouco em aberto, a gente não vai explorar muito a componente transversa, por enquanto. Então, vamos explorar mais aqui a componente longitudinal do campo.
Então, de novo, estou escrevendo essa expressão aqui que a gente obteve, essas duas, né? Eu posso escrever como grade de um campo escalar, que é o potencial, é menos o grade do potencial, né? Do potencial elétrico, que é medido em volts. Ou eu posso também calcular o grade explicitamente, obter a lei de Coulomb, que tem essa interpretação, né? Vou lembrar aqui para vocês. Imagine que a minha fonte, né? Eu tenho minha carga distribuída nessa região azul aqui, né? Em cada pontinho aqui dessa região azul, eu tenho um pouquinho de carga. Esse pouquinho de carga vai ser o ρ de R' naquele pontinho, né? É o ρ no ponto R' e no tempo t, vezes esse volumezinho infinitesimal. Esse pedacinho, então, vai produzir um campo longitudinal, que é esse que eu estou mostrando aqui, ó, né? Que é dado por tudo aqui, né? Por todo esse cara que está aqui, né? Inclusive esse pré-fator também. Então, ele é um cara que aponta na direção R menos R', que é essa direção aqui que liga R' ao R, né? E cujo módulo decresce como 1 sobre essa distância aqui entre R' e R ao quadrado. Então, aqui R é o ponto onde eu estou interessado em saber o campo, e R' é o ponto da fonte. Então, tipicamente, aqui, isso aqui tem a forma de uma convolução, né? E a convolução é a estrutura matemática que sempre me descreve essa questão de causa e efeito, de perturbar e ter um efeito, né? Eu coloco uma carguinha aqui, isso vai ter uma consequência, vai ter um efeito nesse outro ponto distante, tá certo? Então, é esse tipo de estrutura aqui da convolução que descreve isso, né? E depois, no final, o campo completo, eu tenho que somar todos esses campos infinitesimais aqui, produzidos por cada um desses pedacinhos, né, da minha fonte. Agora, já que a gente está comentando aqui sobre essa questão de convolução estar ligada a essas relações de causa e efeito, ela descreve, né, essas relações causais, né? Tem uma coisa que parece muito estranha, né? Porque, inclusive, eu guardei a dependência temporal aqui de propósito. O resultado que a gente está obtendo aqui, né, é que esse campo longitudinal na posição R no tempo t depende da densidade de carga na posição R' no mesmo instante de tempo t. Bom, para quem tem alguma vivência de eletromagnetismo, né, e de causalidade relativística, né, sabe que isso é muito estranho, né, porque deveria existir um efeito de retardamento, né? O que eu faço aqui no tempo t, nessa posição R', não deve impactar o que acontece fisicamente num ponto R distante, né? Eu posso ter aqui uma carga lá numa estrela distante, não pode ter um efeito aqui na superfície do planeta Terra no mesmo instante de tempo, né? E aqui não aparece esse efeito de retardamento, parece que é um efeito instantâneo, né? Aí eu tenho que lembrar que esse E longitudinal é só uma construção matemática, ele não é o campo elétrico total, né? Então, o fato dele ser um campo instantâneo, né? Ele tem o que eu faço aqui tem um efeito instantâneo aqui, não viola nada, não viola a causalidade relativística, porque esse campo eu não tenho como medir separadamente essa componente longitudinal se eu for fazer uma medida de... Se eu coloco uma carga de prova aqui para medir o campo elétrico, eu vou medir o campo elétrico total, quer dizer, que é a soma do campo elétrico longitudinal com o campo transverso. Esse campo total tem que ser retardado. O que significa que o E transverso vai ter que ter uma componente instantânea, né, que compense essa componente que a gente está obtendo aqui, de tal forma que a soma fique retardada. Então, por que esse resultado aqui não traz essa coisa do retardamento? Esse retardamento ele tem a ver com a velocidade finita de propagação, né, das ondas eletromagnéticas, aquela escala de velocidade característica C que a gente obteve. Mas, se vocês lembrarem da aula passada, isso vem da gente olhar aquelas duas equações que envolvem o rotacional, né, que envolvem aquele jogo de indução mútua entre E e B. Não tem nada a ver com a lei de Gauss. Essa lei de Gauss, que é a mesma da eletrostática, jamais, né, ao resolvê-la sozinha, jamais ela vai trazer nenhum tipo de efeito de retardamento. Não está na estrutura dessa equação diferencial. Só que a lei de Gauss não determina o campo elétrico completo, né? Porque ela é uma equação para divergência somente. Então, ela só determina a componente longitudinal. E, como ela não carrega nada sobre retardamento, essa equação diferencial, a lei de Gauss, essa componente longitudinal vai ter que ser instantânea, necessariamente,
né? Eu só vou ter o efeito de retardamento quando olhar a lei de Faraday combinada com a lei de Ampère-Maxwell, né? Então, isso eu vou precisar fazer para olhar para, como a gente já discutiu aqui, ó, 2 slides atrás, para completar aqui, para obter o campo elétrico completo, né? E obter esse campo elétrico transverso, né? Ele vai capturar esse efeito do retardamento tipicamente eletrodinâmica, né? Que tem a ver com a velocidade da luz não ser infinito, né? Ser finita, né? Mesmo que grande, é um valor finito, que tem como origem esse efeito de indução mútua, né? Entre A e B. Tem um caso, entretanto, né, que é trivial obter essa componente transversa, que é o caso da eletrostática, né? Se você diz que ninguém depende do tempo, aí é claro que todas as discussões se simplificam muito, né? Se eu estou nesse regime eletrostático, que eu posso apagar as dependências temporais, é claro que toda essa discussão de ser instantâneo ou ser retardado deixa de fazer sentido, não preciso me preocupar com ela, porque se ninguém muda no tempo, então tanto faz, né? E é o caso que a gente conhece, né? O caso da eletrostática, quando ninguém depende do tempo. Bom, essa equação é a mesma na eletrodinâmica e na eletrostática. Aqui eu estou emitindo a dependência temporal, porque ninguém depende do tempo, né? E esse aqui é o resultado que a gente obteve, a equação igualzinha que eu tinha antes, só que eu estou emitindo aquela menção explícita ao tempo aqui. Isso é só a componente longitudinal. E a componente transversa? A componente transversa, na eletrostática, eu tenho uma segunda equação que é muito importante para obter o campo elétrico, né? O campo elétrico não vem só dessa equação, não. Na eletrostática, a gente usa muito o fato de que, né, o campo elétrico da eletrostática ele é um campo longitudinal. O que significa isso? Significa que o rotacional dele é nulo em todos os pontos do espaço. Significa, né, no espaço recíproco, né, que o E no espaço recíproco é paralelo ao K em cada ponto. Quer dizer, a componente transversa é nula, né? Então, isso aqui, em particular, é um caso particular da lei de Faraday, né? Que a gente sabe mais geralmente que o hot de E é menos dB/dt, mas se ninguém depende do tempo, a derivada temporal é zero, né? Então, eu vou ter esse zero aqui, e isso é que me permite dizer que nesse caso, e só nesse caso, como a componente transversa é nula, então o campo elétrico é igual à sua componente longitudinal e é dada por essa expressão. Então, no caso da eletrostática, esse de fato é o campo elétrico completo, tá certo? O que não tem problema nenhum com causalidade relativística nem nada, porque não tem dependência temporal nesse caso, né? É um caso aqui, então, né, no espaço recíproco, né, eu tenho essa situação em que o E, no espaço recíproco, para cada valor de K, ele está na direção do próprio K, né? A componente transversa no espaço recíproco é nula para todos os valores de K. Então, tem essa interpretação geométrica, né, desse resultado aqui, que vale para a eletrostática, e só na eletrostática isso deixa de valer. Na eletrodinâmica, é claro, porque aí eu troco essa equação aqui pela lei de Faraday, né, que vai acoplar E e B, né, que vai ser um problema mais complicado, então, nesse caso, eletrodinâmico. E esse acoplamento entre A e B vai justamente trazer o conceito de retardamento, como a gente vai ver, né? Bom, aqui a gente, então, vai seguir adiante, né? Nossa objetivo aqui de obter os campos A e B para fontes conhecidas, né? E, em particular, então, isso vai nos levar ao problema de resolver de obter os campos irradiados, emitidos, né, por uma antena, por exemplo, por uma fonte, que significa esse problema, né, que eu tenho uma densidade de carga, uma densidade de corrente conhecidas, aí eu quero calcular o E e o B, resolvendo as equações de Maxwell para E e B em termos da densidade de carga e da densidade de corrente conhecidos, né? É claro que o problema mais geral do eletromagnetismo é mais complicado do que isso, porque a densidade de carga e a densidade de corrente, em geral, dependem dos próprios campos, né? Elas têm como origem física partículas, né, cujo movimento, cuja dinâmica vai ser determinada pelos próprios campos, né? Então, o problema dinâmico completo é mais difícil de resolver. O que a gente vai resolver aqui é obter E e B, supondo que ρ, a densidade de carga, e J, a densidade de corrente, são prescritos, ou seja, são determinados por algum agente externo, né? Por exemplo, eu tenho uma antena, eu tenho uma fonte de corrente, né, que eu consigo controlar o valor da corrente como eu quero, né?
e aí eu tenho uma corrente bem determinada ali naquela antena, né? E aí eu quero saber qual é os campos E e B que essa corrente na antena vai gerar. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente já viu, né, que a lei de Gauss a gente pode resolver, de certa forma, obter a componente longitudinal do campo. Bom, na verdade, a componente longitudinal é tudo que eu posso tirar dessa equação, né? Porque essa equação, a lei de Gauss, só determina a componente longitudinal, a gente já viu como fazer isso. Essa outra equação me diz que o B a longitudinal é nula, o B é um campo transverso, né? Agora, a gente tem que obter o B, que eu sei que é transverso, e o E transverso. Como é que a gente faz? Aí a gente tem que olhar para as outras equações. Então, aqui a gente vai fazer isso em algumas etapas. E a primeira etapa a gente vai fazer na aula de hoje, e essa etapa é baseada em eu agrupar as minhas equações de Maxwell de um jeito um pouco diferente. Ao invés de separar, de um lado, as equações que envolvem a divergência, do outro lado, as equações que envolvem a rotacional, eu estou agrupando, de um lado, as equações homogêneas, ou seja, as equações de Maxwell que não envolvem termo de fonte, que é a lei de Faraday e essa equação que diz que não existe monopolo magnético, e, do outro lado, as equações inhomogêneas, né, que são escritas em termos das fontes, densidade de carga e densidade de corrente. Então, por que eu faço isso? É porque essas equações homogêneas, de certa forma, eu posso resolvê-las de uma vez por todas, né? Porque como elas não dependem de quem é o Rho, quem é o J, elas vão depender de qual é o problema específico que eu estou considerando. Então, eu consigo meio que resolvê-las de uma maneira universal, né? Resolvê-las e deixar já o meu caminho pronto, né? Com essas duas equações aqui, a lei de Faraday e essa lei aqui para a divergência de B, já resolvido, né? Então, existe então essa natureza, essa característica universal dessas duas equações diferenciais, porque pelo fato de elas não dependerem de Rho e J. Então, elas podem ser resolvidas de uma vez por todas. É isso que a gente vai fazer aqui no resto dessa aula. Então, vamos começar com essa equação que me diz que não tem monopolo magnético. Então, isso, né, todo o jargão, né, que a gente está usando aqui, dizer que o div de B é zero é dizer que o B longitudinal, a componente longitudinal do B é nula, ou seja, o B é um B longitudinal mais um B transverso, quer dizer que o B é puramente transverso, não tem componente longitudinal, né? Como é que a gente registra essa informação, né? Lembra aquela expressão que a gente obteve para a componente transversa? Ela envolvia o hot de alguém. Quando a gente diz que um campo é o rotacional de alguém, automaticamente está registrado que esse cara é transverso, que ele não tem divergência, porque a divergência de um rotacional é zero. Então, a maneira de registrar essa informação e, de certa forma, então, resolver isso aqui, e não precisar mais me preocupar com essa equação, é dizer que meu B é o rotacional de algum campo vetorial. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Esse campo vetorial que eu estou introduzindo, então, tem um nome, né? Ele é chamado potencial vetor. A gente usa essa expressão em analogia com aquele potencial da eletrostática, que é um escalar, né? Eu troco o E, o campo elétrico na eletrostática, por uma coisa mais simples, que é um campo escalar, que a gente chama de potencial. Aqui eu vou trocar o B por um cara que também é um campo vetorial. Aqui não dá para simplificar, né? Porque eu não estou falando de um campo vetorial longitudinal, é um campo transverso. Ele é um cara, ele não é um campo escalar disfarçado em campo vetorial. Ele realmente tem natureza vetorial autêntica, digamos assim. Então, não é trocar para uma coisa mais simples, mas isso tem uma vantagem. Né? Quando eu troco o meu B por esse A, quando eu passo a representar, né, o meu B em termos do potencial vetor, pelo menos eu não preciso mais me preocupar com essa equação, porque ela já é satisfeita automaticamente. Para qualquer A, qualquer que seja o A, o div do B vai ser zero. Aí eu não preciso mais olhar para essa equação aqui, né? Então, ao introduzir esse potencial vetor, essa equação aqui eu já está resolvida, né? Eu não preciso me preocupar mais com ela. Então, a outra equação é homogênea, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero também resolvê-la de uma vez por todas. Como é que a gente faz isso? Bom, essa outra equação envolve o campo elétrico, né?
Mas, repara, ela envolve o rotacional do campo elétrico. Então, ela tem a ver com a componente transversa do campo elétrico. Ela está trazendo informação sobre a componente transversa do campo elétrico e está amarrando essa componente transversa do campo elétrico com esse B que eu acabei de obter aqui. Então, ela está me dizendo que esse E transverso eu vou poder escrever também em termos do meu potencial vetor que eu acabei de introduzir. É isso que a lei de Faraday está me dizendo, né? Então, eu acabei de introduzir esse potencial vetor A e o B é o rotacional do A. O que eu posso dizer sobre o E? Vamos usar a lei de Faraday. Ela fixa a componente transversa do E, mas ela não diz nada sobre a componente longitudinal. Mas tudo bem, a componente longitudinal já tem uma boa ideia, né? Ela vai ser fixada pela lei de Gauss, né? Então, o que eu posso dizer? Olha, então, vamos aqui por inspeção, né? Se eu comparo essa equação aqui, né, que definiu o B em termos desse novo potencial, o potencial vetor que a gente introduziu com a lei de Faraday, o que eu posso dizer sobre o E transverso? Né? Para que o meu E satisfaça essa equação, basta eu escrever isso que eu estou escrevendo aqui. Ó. Aí é por inspeção mesmo que a gente chega nisso. Né? Se eu digo, porque o B é o hot, né, do A, aqui eu já tenho um hot, mas aqui eu tenho um DDT, então o meu E vai ser o DDT do A, porque aí eu combino o hot com a derivada temporal, que é o que aparece aqui do lado direito. Né? Eu tenho que botar esse sinal menos, porque aqui tem esse sinal menos da lei de Faraday, muito importante. Então, esse meu E transverso ele tem que ser menos a derivada temporal desse potencial vetor que eu acabei de introduzir. Tá bom? E a componente longitudinal, a gente sabe que a gente pode escrever em termos de um potencial escalar, né? Menos grade de φ. A gente tem até uma expressão explícita para esse φ aqui, né? E aí o meu campo completo é a soma dos dois. Tá certo? Tá aqui a expressão, então, do meu campo elétrico escrito em termos do potencial escalar e do potencial vetor, né? Aqui, na verdade, tem um pequeno senão aqui que a gente tem que chamar atenção. Essas equações, do jeito como elas estão, podem até estar corretas, dependendo do que a gente chama de uma escolha de calibre, que eu vou discutir na próxima aula. Isso aqui só está coerente mesmo se o meu potencial vetor for transverso. Né? Porque se esse A aqui tiver uma componente longitudinal, essa equação não estaria fazendo muito sentido, né? Porque eu tenho do lado direito um campo que tem componente longitudinal e do lado esquerdo, por definição, por construção, é um campo puramente transverso. Mas, então, isso aqui estaria ok só nesse caso, mas tudo bem, isso é fácil de consertar e guardar essa expressão para o E. A expressão mais geral é simplesmente, em vez de pegar, quando o A tem uma componente longitudinal, é claro que eu não vou pegar o A completo aqui, vou pegar só a componente transversa do A, né? E a componente longitudinal, ela vai sobrar lá na expressão, ela vai contribuir para o E longitudinal, tá certo? Tem um calibre, né? Que é um calibre, tem uma escolha, né? A gente vai discutir isso na próxima aula mais em detalhe, em que eu escolho, né? A gente vai ver por que eu tenho essa liberdade de fazer essa escolha, que eu escolho que o A seja um campo transverso. Aí, essa expressão, nesse caso, de fato, está correspondendo diretamente àquela decomposição de Helmholtz, né? Porque se o A eu escolho como sendo um campo transverso, isso aqui vai ser um campo transverso e é a componente transversa, porque, repara, o grade de φ ele não tem componente transversa, né? O rotacional dele é zero. Então, se eu escolho A como sendo um campo puramente transverso, e a gente vai ver que a gente pode fazer isso, se quiser, é uma escolha que a gente faz, aí isso aqui corresponde à decomposição de Helmholtz. Mas nem sempre vai ser essa a escolha mais conveniente, mas tudo bem, isso aqui vai continuar sendo útil, e ele é útil, sobretudo, pela seguinte questão, porque uma vez que eu escrevo que o B é o rotacional do A e o E é dado aqui em termos do grade de φ do DDT do A dessa forma, eu resolvi as equações homogêneas, as duas equações de Marx homogêneas, de uma vez por todas, eu não preciso mais me preocupar com elas. Posso focar agora só nas equações inhomogêneas, e essas equações inhomogêneas elas vão determinar quem são o potencial vetor e o potencial escalar. Eu posso esquecer, a partir de agora, as equações homogêneas, uma vez que eu introduza esses potenciais, né? O potencial vetor A e o potencial escalar φ. Então, isso a gente vai discutir mais em detalhe na próxima aula. Ok, então, pessoal? Até, então, a próximo encontro síncrono, né? Na terça-feira, às 10 horas. Até lá.